Olá, pessoal! Então, vamos para mais uma chave importantíssima. A nossa chave, pergunta, chave de número 5. Gente, bom, sabendo que essa nossa live aqui no Zoom, ela é gravada e que você está autorizando essa gravação e participando aqui ao vivo, e que bom, você vai ter a chance de fazer perguntas, né? Bom, gostaria de dizer também que quem estiver assistindo no YouTube a gravação, que você pode também participar. Na descrição do vídeo, lá embaixo, vai ter o link para você entrar no grupo e receber o link do Zoom para participar, fazer perguntas e interagir com as pessoas, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e participa, porque é muito legal participar ao vivo, fazer perguntas e ver essa interação. Então, vamos lá. Vamos às perguntas. O que é uma pergunta e por que temos que utilizá-la? Para refletir. Pergunta é quando eu quero saber algo. E por que eu devo utilizá-la? Porque quando eu faço perguntas, eu inicio a comunicação, eu inicio a verificação da intenção, a capacidade, o sondar. Ou seja, pergunta é a capacidade de extrair, de sondar, a capacidade de revelar a intenção da outra pessoa. E a pergunta é interessante porque ela também transfere pressão. A pessoa que sabe fazer perguntas, gente, ela deveria valer, na realidade, umas 4 ou 5 vezes mais do que um ser humano normal. Por quê? Perceba que quem faz pergunta não está sempre no controle da situação. Antes de começar qualquer coisa, o que temos que fazer? Simples. Pergunta. Faz com que você domine o cenário. Então, as perguntas, né? Para mim, a gente deve fazer perguntas para 3 pessoas. Para quais? Para mim mesmo, para Deus e para o próximo. Veja, se você faz pergunta para você mesmo, você já tem todas as respostas dentro do seu cérebro. É verdade, todas as respostas. Você tem um problema, mas William, como é que você vai resolver isso? O que precisa? O que você precisa falar? Que conhecimento você não tem? O que falta? Que recurso você precisa? Onde você vai encontrar? Qual a alternativa que você tem? Se você faz a pergunta para você mesmo, você já tem todas as respostas. Agora, a segunda pessoa. Deus. Deus, o que eu preciso fazer? Quem eu preciso falar? E numa comunicação com o próximo. Como você chegou até aqui? Aí vai vir uma resposta, e da resposta você começa a trabalhar a comunicação. Assim você vai sondar, você vai saber a intenção, você vai saber aonde aquela pessoa quer chegar. Agora, a grande questão são os bloqueios, as suas crenças. Você, por exemplo, sabe o dia que vai sair da empresa que você trabalha. Sabe o dia que vai ganhar dinheiro. O que te impede de ultrapassar isso é um falho, um bloqueio que existe que impede de você sobrepor. Porque a sabedoria, gente, ela mora na pergunta. E a pergunta, ela mostra qual é a intenção da pessoa que você está se comunicando. Você está se comunicando com a pessoa, faça perguntas e você vai ver que ela vai te mostrar as intenções dela. Por isso, fazer pergunta. É uma técnica de investigação que mostra o que fazer, né? Ou melhor, que mostra ao fazer perguntas diretas intercaladas com perguntas que não tem nada a ver, só para mostrar a intenção da pessoa. O que acontece com isso? A pessoa acaba caindo na besteira. Pergunta de inocência e depois pergunta de bondade. Se perguntar ao pedófilo se ele fez, ele vai sempre dizer que não fez. Agora, se mudar a ótica,
Aí muda, ele mostra a intenção dele. Então, o que você faz? Você se mostra amigo, fazendo pergunta, falando o seguinte: todas as vezes que isso aconteceu, eu vejo que você não fez isso de maldade. Eu quero que você revele se isso que você fez agora é por maldade ou por algum outro motivo. Aí a pessoa, você abre duas perguntas e o cérebro dela não consegue mais dar resposta de não, não fez, porque foi feita uma pergunta que não cabe o sim ou não. E aí é o que entra das perguntas abertas e fechadas. Quando faz isso, começa a revelar a bondade dele, e ele querendo mostrar que é bom, ele cai, e aí você pega a intenção dele. Ele acaba condenado pelas suas próprias respostas, pelas suas próprias palavras. Mas como assim, William? Pergunta aberta, pergunta fechada? Pergunta aberta. Só tem sim ou não. Por exemplo, você é feliz? Sua resposta? Sim ou não. Agora, a pergunta fechada específica, não tem como responder sim ou não. E por quê? Aí a gente até divide, ela pode ser específica ou genérica. Veja só, você é feliz? Sim ou não? Legal. E o que te faz feliz? As pessoas mentem porque não querem passar energia, evitar problema e se complicar. Mentira é uma economia de energia aparente que vai gerar problema a médio ou longo prazo. O que te faz feliz? Aí a pessoa afina. Ah, é o meu trabalho. Então é o seu trabalho. E se for demitida, acaba a felicidade? Olha só. O ônus da pergunta não é de quem dá, quem está perguntando, e sim de quem está respondendo. A pergunta vem da resposta da pessoa e da sondagem. Dessa forma, você articula a resposta da pessoa. Porque vai vir a pergunta, a resposta, e da resposta da pessoa, você vai criar uma nova pergunta. Por exemplo, você fez a pergunta para a pessoa te respondeu, você tem a resposta. Você vai botar na frente da resposta uma conexão, a resposta da pessoa e a interrogação. Ah, você fala inglês? Não. Acha difícil? Sim. Se morasse nos Estados Unidos, seria mudo? Ela vai dizer que sim? Ela vai passar por um idiota? Aí não, né? Aí se eu morasse lá, então tem como aprender o inglês? Sim, tem. E se você fosse dar uma dica para alguém sobre como aprender inglês, como você faria? O que você falaria de conselho? Eu falaria para a pessoa ir para os Estados Unidos, passar 3 meses lá e aprender inglês. Então você sabe como fazer. Por que você não faz? De novo, controlando a pergunta. Porque as perguntas elas vão sempre se basear com onde, qual, por quê, o que, quando. E sabe qual é a pergunta mais feita na internet? Como? Quando você aprender a entrar no Google e usar o como, você vai ter a maioria das suas respostas. Só que só pergunta não resolve, porque se saber a pergunta fosse qual é a pergunta de R$ 1 milhão? É essa. Sem ação, você não vai ficar rico. Senão qualquer um que usasse o Google seria milionário. E só é milionário aqueles que usam o Google, que sabem fazer as perguntas e que automaticamente, da pergunta, ele busca a ação. O que muda é a resposta que a pessoa vai passar. Se você faz a pergunta, o segredo da pergunta é a resposta da pessoa. O ajuste da dor com base na pergunta. Repetindo, o mundo são as respostas, não só as respostas, e sim as perguntas. Em 5 perguntas, 4 respostas, você encontra o que deseja.
Exemplo, quando você vai ganhar US$ 1 milhão? A pessoa diz, não sei. E se soubesse? Quebrou, gente, não tem como. Você já descobre ali o caminho. Veja a pergunta, e se você soubesse, o que você faria? Se eu soubesse, eu não estaria aqui. Então, por que está? Pergunta top, gente. De diálogo. Se a pergunta top é o começo de diálogo, é a primeira pergunta que você faz para saber alguma coisa. Qualquer uma que comece com uma interrogação já é pergunta top. Entrou na roda para fazer as perguntas, e o símbolo da interrogação, que é uma cobra, você pica a pessoa. A pergunta está dentro da resposta que a pessoa dá e da intenção desejada. Assim você passa a pressão e, se ela não responde, refaz a pergunta. Repassa de acordo com a pergunta que ela fizer. Veja, tem alguém milionário no seu ambiente, amigo próximo? Não. Então você já sabe que a pessoa convive com pessoas que não vai dar expectativa nenhuma de nem ela saber como é ser um milionário. E ela vai colocar para ela que aquele ambiente não é para ela. Olha o ambiente interferindo nas pessoas. Se você fosse dar um conselho para alguém ficar milionário, o que você falaria? Ela vai dar um conselho. E aí você pergunta, por que você não faz? Gente, existe um negócio chamado de SCC, Sistema de Crença Central, que é o faro que protege e impede de passar. Você ultrapassa esse faro com perguntas, e quando você toma posse disso, você passa a captar energia e devolve transferindo a pressão. Fazemos perguntas para mudar a realidade. Exemplo, por que você mora nessa casa, independente de ser alugado ou próprio? A casa que você mora são as perguntas que você não fez. Por que eu tenho esse carro? É porque o dinheiro só dava para comprar esse carro. É por causa do dinheiro que eu não tenho. Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou aturando essa mulher até hoje, esse homem até hoje? Por que eu sou tão imbecil com estas pessoas? Por que eu não consigo emagrecer? Aí começa a pegar pesado, né? A pessoa não consigo emagrecer, aí... E por que você acorda com a ideia de que segunda, terça e quarta são dias ruins e que a quinta começa a ficar boa porque está chegando o fim de semana para poder ir para a farra, para poder beber, fumar, comer? Por que todos os dias não viram segunda-feira e você passa a não ter esse problema de caramba, só essa batata frita. Se você não empata com a batata frita, você vai ganhar de quem? Pergunta de novo. Olha como é que mexe com a pessoa. Joel J, o criador dessa frase que cita muito, né? Se você não empata com a batata frita, você vai ganhar de quem? Ele fez uma pergunta, seu cérebro, você sabe o preço da batata frita, como? Aí você tomou uma atitude. Gente, concluindo esse assunto que é legal pra caramba e que se estende bastante, as perguntas movem o mundo. O que você vive hoje é a afirmação por não ter feito as perguntas. O que a maioria dos psicólogos, psiquiatras, coaches, pessoas que usam todas as técnicas possíveis para mudar a sua forma de perceber o mundo, eles usam o quê? Perguntas. As perguntas fazem com que você, a partir da pergunta e da resposta, gere uma nova pergunta, que gere uma nova dúvida, que gere uma nova situação e que, consequentemente, faça com que você enxergue o mundo de outra forma. Que as respostas estão todas na sua cabeça. Ou então a Deus. Pede a Deus e você tem as respostas. Se não está nesses dois ambientes, faça a pergunta às pessoas que talvez Deus pegue a outra pessoa para te dar a resposta da pergunta que você está querendo fazer. Certo? E assim a gente conclui esse nosso momento aqui, essa nossa fase de explicação teórica. E agora entra a prática. Colocar em prática o que você viu. Mover as perguntas a seu favor.
E se você aqui que está participando ao vivo tem alguma pergunta, fique à vontade de fazer. Assim como essa que está no chat. Tudo bem, nem todos querem perguntar diretamente ao vivo. Por vergonha? Aí, por que você tem vergonha? Ah, é porque eu sou assim desde pequeno. E quando foi na sua infância que você acha que foi o primeiro momento que você passou a ter medo de falar? Ah, porque quando eu era pequeno, meus pais falavam, cala a boca, menino! Aí isso te bloqueou. E aí você fica com medo de fazer pergunta. Dói! Esse silêncio é proposital. Você está sentindo dor? Está te machucando eu fazer pergunta? Até quando? Só pergunta. Até quando você vai viver nesse seu cenário de medo de encarar a realidade? Porque até a realidade você só vai saber se você testar. Testa, vive a experiência. Faça perguntas. Tira o dia de hoje fazendo pergunta para as pessoas. Porque quando alguém vem falar com você, você responde levando junto uma nova pergunta, você passa a conduzir. E aí nenhum entrevistador, nem ninguém vai te infringir ou te bloquear. Pergunta que move o mundo. Certo? E aí entra aqui, como eu saber que pergunta eu vou fazer? Simples, faça a primeira. E da primeira você vai conduzindo com base nas respostas. Por exemplo, eu quero saber a situação financeira da pessoa. Oi, tudo bem? Oh, que bom que você está aqui. Aí a pessoa vai falar o que ela quiser. Ah, legal, você costuma vir sempre aqui? Ah, venho. E em tal lugar? Aí você já bota um lugar que a pessoa teria que ter uma condição. Ah, não, nunca fui lá, não. Nenhum assim parecido? Não, eu não gosto desses lugares. Você já sabe que a pessoa tem nela o quê? Uma limitação financeira. E aí, para a pessoa não se sentir constrangida, você também faz as articulações. Por exemplo, ah, eu gosto muito de ler no iPad. Você tem iPad? Você também lê no iPad? Não, não tenho iPad, não. Ah, mas por que você não tem? Não gosta de ler? Não, eu não tenho dinheiro para comprar um iPad. Você já sabe qual é a situação financeira da pessoa. Entende? E assim você vai trabalhando com perguntas a intenção da pessoa. Esse é o mundo das perguntas. Ah, mas é difícil. Nada na vida é fácil. Mas com prática, viu a teoria, já começou a colocar em prática e praticou ela constantemente, daqui a pouco você fica fera. Por exemplo, falar em público. Dá um microfone, eu falo para qualquer público. Já falei para 400 pessoas num auditório, algumas vezes. Mas foi fácil? Não. Só depois de mais de 20 anos dando aula para turmas de tudo quanto é tipo de tamanho e palestras, se tornou fácil. Porque a primeira coisa que tem que ter em mente não é sobre você, é sobre o próximo. A pergunta não é para você, é para o próximo, que você quer saber o que ele vai responder. E aí, você trabalha a sua resposta. Entendido? Então, gente, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês e faça com que vocês se desenvolvam. E qualquer coisa, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho. WilliamPereira.wne é também meu Instagram, né? E aqui na descrição vai ter lá um link para você se inscrever e participar ao vivo. Tá bom? Fica com Deus e até a nossa próxima chave de amanhã.